eu cheguei à Universal no ano de 1982, ainda muito jovem, um adolescente, e tinha os meus problemas emocionais, os meus problemas espirituais, também psicológicos, porque primeiro que eu fui uma criança criada sem a mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha ainda os meus 5 anos de idade. Bem, então a infância foi aquela infância difícil, aquela infância em que você cresce carente do amor e dos cuidados de uma mãe. Entretanto, eu tive um problema seríssimo durante uma fase da minha vida, que foi quando eu tive a perda de um irmão. Nessa época eu já devia ter os meus 13 anos de idade, e eu perdi um irmão num acidente de trânsito que foi uma coisa cruel. Nós éramos muito ligados, era aquele irmão com o qual eu tinha mais proximidade, trabalhávamos juntos, e isso trouxe uma tristeza imensa para mim. Eu cheguei à Igreja Universal do Reino de Deus nessas condições, e a princípio eu me encantei, eu fiquei maravilhado com tudo que eu via, os ensinamentos, as orações, um ambiente de fé, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, algo que eu não imaginava que pudesse existir. Entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, me batizei nas águas, me recordo do dia do meu batismo. Nós não tínhamos um batistério na igreja, então o pastor levava as pessoas em determinado rio, onde ali eram realizados os batismos. E logo após o batismo nas águas, passados alguns dias, eu recebi a maior de todas as bênçãos que Deus tem para nos dar, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu tive esse encontro com Deus, a partir daí a minha vida mudou, e também passei a ter o desejo de servir a Deus, que é o que nós vamos falar, mas primeiro eu queria que você falasse de você, Núlia. Cheguei à igreja em Uberlândia no ano de 1985, e eu vim de uma família tradicionalmente católica, né, no interior de Minas. Há 30 anos atrás, a maioria das pessoas eram católicas, embora não praticante, mas a minha família se orgulhava de nunca ter pisado em uma igreja evangélica. Porém, eu recebi o convite de uma amiga de sala, e ela tinha me visto chorando muito no dia que havia tido várias brigas em casa. Eu aceitei esse convite, fui à igreja, e foi um dia muito especial. Eu fui muito tocada pela palavra, pela oração. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e de lá para cá comecei a minha caminhada, a minha jornada cristã. No ano de 1983 eu já comecei a fazer a obra de Deus. Em 1988 eu cheguei a Uberlândia, né? E foi em 88 que nós nos conhecemos. Eu cheguei antes em Uberlândia, acho que 2 anos antes. E foi quando nós nos conhecemos, namoramos por um tempo. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, nós nos casamos, e aí começamos a nossa jornada juntos, servindo a Deus. Passamos por diversos locais. No Brasil, nós já passamos por todas as regiões do Brasil. Estivemos em Portugal por um tempo, trabalhamos na Ilha da Madeira, também no Algarve, no sul de Portugal. Passamos um pouco tempo na Suíça, estivemos em Luxemburgo durante um pouquinho mais de 1 ano, a igreja estava no começo. Foi quando tivemos um grande desafio de iniciarmos o trabalho na Bélgica, o país, naquela altura, menos evangelizado da Europa e um dos menos evangelizados do mundo, né? Agora, um fato muito interessante aconteceu nessa ocasião, é que quando a Universal chegou na Bélgica, a notícia se espalhou. Você se lembra dos jornais, né? Nós tivemos manchetes, verdadeiras, páginas inteiras, nos principais jornais da Bélgica, dizendo assim, a mensagem, a reportagem, o título da matéria: eles chegaram aqui. Naquela altura, a igreja vivia uma grande perseguição aqui no Brasil. E as notícias das perseguições aqui se espalharam por todo o mundo. Mas ali nós vivemos grandes experiências com Deus, porque imagina você tentar ajudar as pessoas num país em que há um preconceito, né? As pessoas acham que não necessitam de nada, que tem tudo que precisam. Nós evangelizávamos no frio, debaixo da neve, com todas as dificuldades, não podíamos dar um folheto, era proibido dar folhetos. E, enfim, nós
tínhamos que dar o nosso jeito de falar do Senhor Jesus. Ali nós passamos por diversas dificuldades, por experiências assim, que nos ajudaram, contribuíram muito, muito mesmo para o nosso crescimento espiritual. A plena satisfação, a nossa certeza de ver aquela pessoa transformada, supria as nossas carências, né? A gente tinha plena certeza que estava fazendo a coisa certa, estávamos no lugar certo, cumprindo o propósito de Deus. Fazendo a vontade de Deus, levando para as pessoas aquilo que nós recebemos de graça. Então, essas experiências, elas são muito valiosas porque a gente vê que muitas pessoas estão vivendo aí momentos difíceis, né, na sua jornada da fé. E elas muitas vezes pensam em desistir. Vem aqueles conflitos interiores que todos enfrentamos. Entretanto, quando nós temos de fato a certeza de que Deus nos escolheu, de que Ele é conosco, então nós vamos em frente. Se o nosso objetivo é de servir a Deus, então nós enfrentamos todas as dificuldades, todas as barreiras e nada pode nos deter. E o que eu tenho a falar é acerca do bem tão grande que nós recebemos na Igreja Universal do Reino de Deus, que a igreja representa para mim, eu poderia dizer assim, você pode falar também da sua parte, é que a Igreja Universal do Reino de Deus foi para mim a tábua de salvação. Eu não estaria aqui contando história hoje se um dia eu não tivesse entrado pelas portas da Universal. Para mim, é como se ela fosse a Arca de Noé dos dias de hoje. Para mim também, ela é essa grande oportunidade, a mudança de vida, e eu me sinto muito feliz por ser esposa de pastor, por contribuir com a salvação das pessoas, em levar o Evangelho. E a mensagem que eu daria hoje, além de parabenizar a igreja por esses 40 anos, é que esses novos servos, essa nova geração que está se levantando, que esses servos respondam ao chamado do Senhor Jesus, esse chamado de ir, de pregar o Evangelho, com a mesma entrega, com a mesma responsabilidade, com o mesmo temor, fidelidade que os homens de Deus, homens e mulheres de Deus vêm fazendo ao longo dos anos, porque aí sim vai valer a pena todo o sacrifício que foi feito, né? Então nós temos a certeza que o mesmo Deus que ao longo desses 40 anos fez tantas coisas maravilhosas, transformou a vida de tanta gente e fez com que esse trabalho expandisse por todo mundo, nós temos a certeza que os próximos anos que virão serão muito melhores ainda. E quem pensa que vai parar por aí, olha, eu tenho certeza que nós vamos avançar muito mais será feito. Deus tem coisas muito maiores para realizar.